Você já teve um professor ou uma professora que tenha mudado a sua vida? Hum? Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também. Hoje é dia dos professores, né? Meu dia também, então parabéns pra mim. Dia dos professores, né? A gente tem um dia, que é no dia 15 de outubro, que é um dia dedicado ao professor. A lembrar que o professor existe, a lembrar que o professor é importante, que é a profissão mais importante que existe. Sem o professor na vida da gente, a gente não consegue, né, atingir o sucesso profissional, né? Se existem engenheiros, se existem médicos, se existem psicólogos, se existem cientistas, todos eles passaram pelas mãos de um professor um dia, porque eles precisaram aprender a escrever e a ler. Uma das profissões mais importantes e é uma das profissões mais desvalorizadas, tanto no sentido do respeito ao professor, quanto no sentido financeiro também, né? O professor é uma das profissões que paga menos, né? Que se paga menos. A gente trabalha muito e ganha muito pouco. Porque não pensem, né? Muita gente pensa, mas ser professor é muito bom, porque vocês trabalham, mas não trabalham feriado, não trabalham sábado, domingo. Trabalhamos, nós trabalhamos sim. Inclusive, eu estou aqui gravando o vídeo na semana, na famosa Semana do Saco Cheio, que é a semana que junta o Dia das Crianças com o Dia do Professor. E essa semana a gente tem, né, como um descanso, mas na realidade é um descanso mais para o corpo, né, físico, porque a mente não para. Porque, por exemplo, eu já tô com a minha cabeça nas provas que eu tenho que fazer, porque logo na primeira semana de novembro já tem prova para fazer, então já, sabe, eu tenho 10 turmas em uma escola, né? Na realidade eu tenho 14 turmas com quase 40 em cada turma, então por aí a gente imagina. Ser professor, para mim, é a coisa mais linda, é a profissão que eu escolhi, a faculdade que eu escolhi fazer. Eu quis, desde criancinha, que eu colocava minhas bonecas, né, os meus bonecos todos ali, e eu ficava dando aula para eles, sabe? Pegava lousinha pequenininha, colocava aqui e ficava dando aula para meus bonecos. Porque minha mãe é professora aposentada, minha mãe viveu a vida inteira, eu via minha mãe indo e voltando da escola, né, sempre fazendo ali os seus planejamentos, suas provas, suas atividades. Eu me inspirei na minha mãe e acabei indo por esse caminho. Mas assim, quando eu era estudante, quando eu era aluna, né, de ensino básico, né, no ensino médio, ensino fundamental, o respeito ao professor era outro. Tá, tudo bem, a gente sabe que naquela época não existia internet, naquela época não tinham outras distrações. Quando a gente ia fazer um trabalho, por exemplo, em equipe ou em individual, a gente ia onde? Nas bibliotecas, né? A gente consultava o quê? Enciclopédias, e a gente tinha que ter aquela calma, aquela tranquilidade de ficar ali procurando, e a gente fazia o quê? Escrevia, né? À mão. Hoje em dia tá tudo diferente, hoje em dia tem a internet, tem o chat GPT. Hoje em dia ficou tudo muito rápido, a informação vem muito rápida, né? Então o aluno, ele não precisa se dedicar tanto, porque rapidamente ele tem ali a informação que ele precisa, ele tem ali o que ele precisa para o trabalho que o professor pediu, né? O chat GPT hoje, ele está acabando, vamos dizer assim, com o aprendizado, né? Ele ajuda, ele dá suporte e tudo mais, mas assim, os alunos não querem escrever, os alunos não sabem escrever. Ler, então, é uma tortura, porque é tudo muito rápido, né? TikTok, esses pequenos vídeos que não duram mais de 3 minutos, às vezes segundos, né? Ninguém consegue mais assistir, parar e assistir um filme inteiro. E quando eu falo ninguém, eu não tô pegando todo mundo não, tá, gente? Sempre tem a coisa do raciocínio lógico, né?
Ninguém, mas sempre tem alguém que consegue, que faz. Quando eu falo ninguém, eu não estou querendo generalizar, mas a grande maioria não pausa. A grande maioria quer respostas rápidas e respostas prontas para que não precise pensar. Isso é o caso do aluno, né? Do aluno. No caso do professor, ele se sente totalmente ali substituível, descartável, porque parece que a gente está tentando levar o conhecimento, mas como que a gente vai competir com o chat GPT, como que a gente vai competir com a internet, como que a gente vai competir com as coisas que estão vindo mais rápido, que não precisa do aluno prestar atenção na nossa aula. Então, isso é uma coisa, né? E eu fico muito triste com isso, porque eu não vejo, pode até ter, mas eu não consigo ver uma solução para isso, a não ser que seja o aluno sair totalmente da internet, mas isso não tem como, né? Porque é essa geração. E com isso tudo vem o desrespeito também dentro da sala de aula, né? Muitas escolas, muitos alunos desrespeitando professores, como se o professor fosse apenas uma pessoa que está ali para falar coisas que eles já sabem, que eles já viram no chat GPT, ou então pior, tipo, ai, que saco, meu Deus, não, depois eu pego lá no chat GPT tudo e tá tudo certo. E não é por aí, até pode pegar, mas e o aprendizado, né? A gente aprende lendo, a gente aprende escrevendo, a gente aprende prestando atenção no que o professor está passando ali na sua disciplina, na sua matéria, né? No meu caso é a língua portuguesa e artes. E artes eu ainda dou uma suada legal, porque tem uma cultura, eu acho que é geral, né? Tem uma cultura da arte que, tipo assim, a arte não é tão importante, a gente não precisa prestar atenção na arte, não. Por exemplo, para eu conseguir botar uma disciplina, assim, disciplina no sentido de organização, deles ficarem quietos, prestando atenção, eu dou aula de história da arte, né, no caso. Demora, sabe? Eu levo um tempo ali até eles conseguirem ficar e mesmo assim não ficam. E é cultural, isso vem de dentro de casa também, sabe? Os pais têm que estar unidos com os professores, com a escola, com os filhos, sabe? E não ir no sentido oposto. Tem que estar todo mundo indo na mesma direção, porque com a ajuda dos pais fica muito menos difícil o professor poder trabalhar dentro de uma sala de aula, né? Quando a gente tem pais que são ativos, pais que são participativos. Eu vejo muitas coisas na internet, muitos casos de professores com problemas de ansiedade, depressão, professores infartando dentro da sala de aula, literalmente dando a vida. Só nesse ano, quantos e quantos casos eu vi, assim, 5 ou 6 casos de professor infartando e milhares de casos de professores se afastando para poder cuidar da sua saúde mental. Então eu acho que hoje é um dia para a gente pensar um pouco mais no professor, valorizar mais essa profissão, ter um olhar mais atento para o professor, porque antes dele ser professor, ele é um ser humano. Todos somos professores, né? Todos nós somos professores e queremos ser valorizados e respeitados. É isso que a gente quer. E eu sou Juliana Leverhage, assim mesmo como Nina Hagen, professora de linguagem, cinéfila e um pouco doida. Mas quem não é, né? Ainda mais essa profissão. E se você ainda não é inscrito, eu peço a sua inscrição. Por favor, ajude aqui a sua humilde professora. Se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? Porque assim o YouTube vai entender que esse canal aqui é legal. Eu acho que ele é legal, eu tenho certeza que vocês também estão gostando. Então, bora lá se inscrever. Só clicar no botão de se inscrever e ativar o sininho, porque aí vocês vão receber sempre quando eu postar alguma coisa aqui, beleza? Claro, gente, eu falei aqui muito pouco, né? Se eu for falar aqui de tudo que acontece, né? De tudo que a gente passa, de tudo que a gente é como professor, pode sentar aí que vai virar uma série. E também, claro que tem um lado maravilhoso. Ah, Juliana, você tá falando aí, então por que você não sai? Primeiro, porque não é tão fácil assim, né? Fazer uma transição de carreira não é tão fácil assim. Segundo, porque eu amo a minha profissão. Apesar de tudo,
Eu amo. Apesar de tudo isso que acontece, eu amo. Terceiro, porque eu amo meus alunos, sabe? Esses dias mesmo entrei numa lanchonete aqui na minha cidade, e aí eu tava comprando um salgado. Na hora que eu tava no caixa pagando, eu escutei uma menina falando, uma mulher, né, falando assim: moça, você já me deu aula? Você é professora? Eu virei pra ela e falei assim: sou. Mas eu não tava reconhecendo ela. Falei: sou. Te dei aula? Ela falou assim: deu, acho que deu. Seu nome é Ana? Eu virei pra ela e falei assim: não, meu nome é Juliana. Aí ela falou: ah, então acho que não é não. Mas se o rosto não me é estranho, ela falou pra mim. Aí eu virei pra ela e falei: aonde que a Ana, que você acha que a Ana te deu aula? Que você acha que essa Ana, né? Qual escola que foi? Falou: ah, foi uma antiga escola tal. E falou o nome de uma escola que nem existe mais na minha cidade e eu dei aula lá. Era uma professora de arte, ela era toda tatuada. Eu falei: sou eu. Ela falou: gente, mas não é Ana seu nome? Eu falei: não, é Juliana. Ela falou: meu Deus, então é você mesmo. Nossa, eu adorava suas aulas. Você dava aula de dança, eu adorava dançar e tudo. Então eu tô confundindo o nome. Então é você mesmo. Nossa, eu adorava. Você ainda é professora? Eu falei: sou. Ainda sou professora, né? Porque tem 20 e poucos anos que eu sou professora. E eu dei aula para essa mulher, ela era criança mesmo, sabe? Tipo, ela tinha o quê? Uns 10 anos ou menos, né? Porque eu iniciei foi no infantil, aliás, eu acho que o ensino infantil é o mais importante que tem dentro da educação, né? O ensino infantil é onde a gente vai ali moldar mesmo o caráter, né? Então a criança está totalmente aberta para tudo ali que você está ensinando. Você vai ensinar também valores, porque uma escola não ensina só disciplina, né? Uma escola não ensina só, por exemplo, eu não ensino só a língua portuguesa, eu não ensino só arte, história da arte, eu ensino também valores, né? Como que deve se portar, né? Respeito ao próximo, empatia. Aliás, no Japão ou na Tailândia, se eu não me engano, as crianças, primeiro, elas têm aula de empatia e de respeito ao próximo para depois começar a aprender a ler e a escrever. Primeiro vem isso para depois vir realmente ali a parte da escola, da disciplina, né, de se aprender o beabá, vamos dizer assim. Mas antes disso, aprende a respeitar o próximo e a ter empatia. Olha que coisa mais linda, gente. E isso é na infância, né? Porque a infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então, os professores de ensino infantil deveriam receber muito bem, porque eles têm uma responsabilidade enorme nas mãos. Enorme. E são aqueles que recebem menos. A educação infantil tinha que ganhar muito bem, porque ali a gente está lidando com crianças. Mas enfim, né? Vamos seguir o vídeo aqui. E eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz porque ela já é uma mulher e ela se lembrou de mim. E eu não me lembrei dela. Não assim, porque... Não porque eu não li com meus alunos. Gente, pensa, uma pessoa, eu no meu caso, tá? Pensa, eu tenho 23 anos que eu dou aula. 23 anos. Nesse ano, eu tenho o quê? Vamos botar aí 30 vezes 14, já dá mais de 300 alunos, né? Mais 300 alunos aí, só esse ano. Em 23 anos, olha quantos alunos que passam pela nossa vida. Então, a gente acaba esquecendo alguns, né? Alguns rostinhos, eles crescem, mudam a fisionomia e tudo. Mas um aluno, ele nunca esquece um professor que transformou a vida dele. Então, isso é muito lindo na minha profissão. Então, esse é um motivo, é um dos motivos que eu não largo a minha profissão. Eu já sofri assédio em escola, eu já sofri perseguição em escola, eu já tive que ser afastada por causa para cuidar da minha saúde mental, tudo isso. Mas o que me mantém é que realmente não é fácil fazer uma transição de carreira, ainda mais agora, depois de tanto tempo. E os alunos, o amor, o carinho, sabe? E ser professor não é só passar matéria, não. Ser professor é você ser escuta. Você está ali para escutar também. Muitos alunos, às vezes, não têm essa escuta dentro de casa.
Eles só têm essa escuta dentro da escola. Então, às vezes, eu estou ali, já passei a atividade, eles estão fazendo, de repente vem um aluno na minha mesa, né? Isso eu já não dou aula mais para pequenininhos, agora é Fundamental 2, né? Sexto ano até o ensino médio. E aí vem um aluno conversar, ô dona, eles chamam de dona na escola pública. Ô dona, nossa, lá em casa esses dias tal, e começa a contar, sabe, coisas, e às vezes pergunta sobre alguma coisa, assim, que tá querendo, e eu vejo que tá querendo falar com a mãe, ou com o pai, ou com alguém, mas não tem ninguém, ou então vão julgar, ou vão escutar de qualquer jeito, ou não vão se importar. E ali eu deixo eles conversarem, claro que eu não induzo a nada, eu escuto, sabe, eu dou colo, eu dou carinho. Eu acho que um professor, ele tem que ser mais, ele tem que avançar mais do que só dar a sua disciplina. Ele tem que ver que ele está lidando com seres humanos, né? E seres humanos individuais, singulares, cada um tem a sua, né, a sua vida, cada um tem os seus problemas, as suas adversidades, as suas carências, né? Nós somos seres humanos e, claro, temos que olhar, nesse dia nós temos que olhar para o professorado, para o corpo docente, é o nosso dia, mas sem aluno não existe professor. Isso eu estou falando aqui na questão escolar, nos muros de uma escola. É claro que se pode estudar em casa, né? Tem até o filme Capitão Fantástico, que ele que ensina os filhos, né? E tudo mais, a gente sabe disso, né? Mas também não deixam de ser professores. Porque todo aquele que ensina é um professor. A vida é uma professora, né? A vida é a professora mais importante que a gente tem no mundo, é a vida. E ela ensina. E olha, e se a gente não aprender, ela vai lá e começa a ensinar de um jeito mais. Vamos aprender com a vida. É isso, gente. Eu tenho muita coisa para falar sobre a minha profissão. Muita mesmo, mas muita mesmo. Mas só quero dizer que apesar de tudo, apesar de toda a desvalorização, o desrespeito, né, as altas demandas que a gente tem, eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, sou completamente apaixonada pelos meus alunos, até aqueles apocalípticos, eu amo eles. E assim, eu piso na rua, eu encontro aluno em tudo quanto é lugar. Ó, dona, ó, Juliana, ó, tia, ó, não sei o quê. Sabe? E assim, isso é tão gostoso, porque a gente vê no olhinho deles, olhinho, né? Tudo já adolescente, mas eu vejo nos olhinhos deles que eles têm um amor, eles têm, sabe? Mesmo que seja aquele aluno que me deixa louca dentro da sala de aula, ele não tem nada comigo, né? Ele tem com ele, com a vida ali que ele leva, talvez, né? Que por isso que o professor tem que ter uma escuta ativa, por isso que o professor também tem que ir além de só ensinar a matéria, né? Ele tem que também ser colo e ser aconchego para esse aluno, né? Muitas vezes os alunos mais bagunceiros, aqueles que deixam a gente mais louca, são os alunos que mais precisam de atenção. Então, eu sou completamente apaixonada pelos meus alunos, completamente. Eu amo todos eles, todos os que já foram, os que já passaram por mim, os que estão e aqueles que ainda vão passar. Então, esse dia é dos professores, mas também é dos alunos, porque sem eles a gente não existiria. Muita coisa para falar, né? A única coisa que eu peço nesse dia é que as autoridades, o Estado, né, o governo, ele possa valorizar mais a nossa classe, né? Tanto em salários como em condições de trabalho, e que as escolas também tenham mais empatia, mais amor, mais união com os professores, né? Porque nós também temos as nossas vidas, as nossas questões, os nossos problemas, né, pessoais. E nós não somos máquinas, como dizia Charles Chaplin, né? Sois homens, não máquinas. Homens é que sois. Então, é isso. Mas vamos agora para as indicações de filmes. Hoje eu trouxe filmes aqui que falam sobre o quê? O que será? O que será, gente? Vai falar aqui sobre o professor, é lógico.
Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem. É lógico, como que eu não vou iniciar esse vídeo, né, na hora das indicações com outro filme, tem que ser Sociedade dos Poetas Mortos, lógico. Um professor é introduzido em uma escola preparatória só para meninos, e essa escola é altamente rígida e de alto padrão. E ele usa métodos pouco ortodoxos para poder atingir seus alunos que sofrem muita pressão, não só dos pais, como da escola também. E eles aprendem, né, os alunos aprendem com esse professor a não serem tão tímidos, a seguir a vida, né, seguir os seus sonhos e aproveitar cada dia. Carpe Diem. Não é uma história real, porém é inspirado em uma experiência do roteirista desse filme, em que ele teve um professor maravilhoso na época que transformou a vida dele. Então ele escreveu, né, esse filme pensando nesse professor. Coisa mais maravilhosa. Um filme alemão fantástico que chama A Sala dos Professores. Carla Nowak é uma professora que se destaca dentro do sistema educacional pelo seu perfil idealista. Em seu novo trabalho dentro da escola, um dos seus alunos é suspeito de realizar roubos e Carla resolve entrar fundo nessa questão. Só que ela não sabe que isso pode trazer para ela consequências que pode destruir a vida dela. Filmaço. Ao mestre com carinho, Sidney Poitier. Um engenheiro aceita lecionar em uma escola barra pesada de Londres, onde se depara com um grupo de adolescentes rebeldes que está determinado a expulsá-lo desse cargo. Tratados com respeito, os alunos abandonam esse tratamento hostil que eles tinham com o professor e se afeiçoam ao mestre com carinho. Vem Dançar. Esse é um filme com Antônio Bandeiras e é uma história real. O dançarino famoso Pierre Dulain, ele vai trabalhar dentro de uma escola pública para poder dar aula, né, de dança para os alunos. Porém, a dança que ele vai dar é uma dança mais clássica e tudo, e ele sente ali uma torcidinha de nariz dos alunos, porque os alunos são bem rebeldes, né, e não querem esse tipo de dança. Eles gostam do hip hop e tudo mais. Então ele tem uma ideia fenomenal em juntar ali o tango com o hip hop. E, gente, vocês não têm noção que filme gostoso de assistir. Assistam. É um filme leve, é um filme bem rápido e é um filme muito gostoso. E as músicas maravilhosas e as cenas dele dançando. O professor transforma a vida de cada aluno ali. Vocês não têm noção de como que esse filme é importante, como que esse filme mostra, né, que a arte, ela transforma. Eu falo isso sempre e vou continuar falando. Preciosa. Grávida pela segunda vez de seu pai, uma adolescente de 16 anos que não sabe nem ler e nem escrever e sofre abusos constantes nas mãos da sua mãe, ela de repente ela vê uma oportunidade quando ela é transferida para uma outra escola. E nessa escola, sob a orientação firme e paciente da nova professora, ela começa uma viagem da opressão para a autodeterminação. Gente, prepara a caixa de lenço. Maravilhoso. Os Rejeitados. Gente, esse filme é fantástico, com Paul Giamatti. Eu sou completamente apaixonada por ele. Conta a história de um professor rabugento, uma cozinheira em luto e um aluno super inteligente que são obrigados a ficar dentro de uma escola. Na verdade, eles ficam presos dentro dessa escola, né, na noite de Natal. E aí eles acabam criando um vínculo muito forte. É um filme sensacional. Prepara a caixa de lenço. Mr. Holland, Adorável Professor. Em 1964, um jovem compositor decide dar aula de música numa escola pública para poder ganhar um dinheirinho extra e ter tempo depois para poder compor a sua própria sinfonia. Então ele só foi dar aula ali para poder ganhar um dinheirinho a mais, um extra, né? Na cabeça dele, ele ia ficar só alguns meses, talvez, e depois ia compor a sua sinfonia. E aí o que que acontece? A coisa mais maravilhosa do mundo. Esse filme é muito inspirador, esse filme é muito maravilhoso. Não é uma história real, mas assim, gente, todo filme que eu tô trazendo aqui sobre os professores, né, alguns não são histórias reais, mas
todos eles são reais dentro, né? Todos eles contêm a realidade de um professor. Então, esse Mr. Holland, Adorável Professor, gente, por favor, assistam. Mas olha, não é uma caixa de lenços que você tem que ter, não. Pega aqueles pacotes grandes que vem assim, uns 16 rolos de papel higiênico. Aí vocês vão... só prepara, porque é a coisa mais linda. Eu assisti esse filme na minha adolescência, eu assisti assim várias vezes, eu nem era professora ainda, e foi um dos filmes que me ajudou. Todos esses, né, que eu tô falando, tirando os Rejeitados e A Sala dos Professores, que são mais atuais, mas, por exemplo, Sociedade de Poetas Mortos, Mr. Holland, Adorável Professor ao Mestre com Carinho, são filmes que me inspiraram também, me ajudaram a impulsionar também a querer ser professora, então assistam. O filme francês Entre os Muros da Escola. Um professor de língua francesa trabalha numa escola da periferia de Paris. Ele e os seus colegas de profissão, eles se juntam e começam a tentar uma difícil tarefa, né, de fazer com que os alunos aprendam algo dentro do ano letivo ali, que alguma coisa eles aprendam, porque eles não querem saber de nada. Nessa escola tem alunos problemáticos, violentos, existem tensões étnicas entre os alunos. E tudo isso testa a paciência desse professor. E o mais importante, a sua determinação como educador. Fantástico, gente. Assistam. Nunca Me Sonharam. Olha que nome bonito, gente. Nunca Me Sonharam. Documentário brasileiro, nacional, é nós. Os desafios do presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade das escolas públicas dentro do nosso país. Estudantes, professores, gestores e especialistas discutem sobre o valor da educação. Assistam, pelo amor de Deus. Assistam, pelo amor de Deus. E essas foram as indicações. Então, se vocês já viram, se vocês não viram, se vocês vão ver, vocês comentem aqui pra mim, por favor, que eu vou ficar muito agradecida e muito feliz. Hoje é o meu dia, hein, gente? Por favor, dá de presente pra mim, dá de presente. Vamos valorizar mais essa profissão tão importante, tão valiosa, tão incrível, que é o professor. Um professor tem uma responsabilidade muito grande nas costas e dentro do coração também. Então, um professor, ele, antes de tudo, ele é um ser humano. Vamos olhar mais para o professor como um ser humano, como um humano que ele é, né? E não só hoje, não só nesse dia, em todos os dias, respeitar. A gente não quer presente, a gente não quer flores, a gente não quer uma maçã, a gente só quer respeito e valorização. É só o que a gente quer, principalmente das autoridades. Então, obrigada a todos que ficaram até o final aqui comigo. Um beijo em cada um de vocês. E quem não é inscrito, se lembra aí de se inscrever, tá? Tô aguardando, tá bom? Dá um presentinho pro professor, hein? Olha o professor manipulador. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas é verdade. Claro que eu não vou sair daqui sem a gente repetir o nosso mantra, hein? Então, vamos lá? A minha vida só melhora. Um beijo pra vocês. Tchau!